falaram: quem é crente desce do bonde. Os irmãos desceram e começaram a dar pauladas, chutes e socos nos irmãos. Quando viram o nono Felipe, disseram que era ele que queriam pegar. O cercaram e perguntaram: o senhor volta aqui outra vez? Ele disse: se Deus mandar eu volto. E batiam muito nele. Fazia uma pergunta novamente e ele dizia: se Deus mandar eu volto. E assim foram feitas muitas perguntas e muitas pauladas foram dadas no servo de Deus. Quando viram que não adiantava mais perguntar, pegaram o nono Felipe pelos braços, subiram em um morro e o jogaram sem piedade. Nisto, seu corpo ficou muito roxo. Em sua cabeça abriu-se uma brecha muito funda que saía sangue sem parar. Quando ele não conseguia mais levantar, perguntaram para ele: o senhor volta aqui outra vez? E ele confirmou: se Deus mandar, eu volto. O meu bisavô Paulo, que na época tinha 17 anos, estava escondido junto ao irmão Jeremias, esperando soltarem o nono Felipe para o ajudarem a carregar de volta para casa. E assim o fizeram. Quando chegaram, a nona Ângela assustou de ver o estado do nono Felipe, com um lenço enrolado na cabeça, todo ensanguentado, e ficou muito atemorizado. O nono Felipe disse para não fazer rumor e pediu que entrassem. Assim foram buscar o Senhor em oração, e o Senhor proferiu na boca do nono Felipe que aqueles que tocaram na menina dos olhos do Senhor sofriam grandes consequências deste ato. Levantaram da oração, o nono Felipe mal conseguiu deitar na cama devido às dores que sentia. No dia seguinte foi visitado por um médico e, contando o que sucedeu, o médico queria processar os homens, mas o nono impediu, dizendo que o advogado dele é Jesus Cristo. Depois de alguns anos, o irmão Dirceu, casado com a filha do nono Felipe, Pavan, irmão Rebeca, foi evangelizar na região da Vila Prudente e relatou este ocorrido. Lá estava o genro de um dos homens que bateram no servo de Deus, e disse que o seu sogro tinha uma ferida que não cicatrizava, e completou dizendo que entre eles uns ficaram loucos, outros morreram. Infelizmente não tiveram este privilégio de serem salvos pelo Senhor. Quando chegou na terça-feira, o Senhor falou ao nono Felipe: vai se reunir com os teus conservos na Lapa. Ele, com muito custo, sentou-se na cama e chamou a nona Ângela, pedindo que aprontasse a sua roupa, e ele tomaria um banho, pois o Senhor mandava na Lapa. Chamou meu bisavô Paulo, dizendo para se arrumar, que iriam juntos na redonança. Depois de muita dificuldade, chegaram à redonança da Lapa, e a Irmandade ficou muito contente em vê-lo, e o irmão Franciscão presidiu o culto. Quando chegou a hora da palavra, o irmão Franciscão ofereceu a palavra ao nono Felipe, perguntando se tinha a palavra. O nono Felipe respondeu que sim, pediu ajuda aos irmãos para subir ao púlpito e fez a vontade de Deus. Segundo as palavras de um primitivo da época, o Senhor operou grandes obras, inclusive no nono Felipe, libertando-o completamente de todas as dores. Este primitivo relatou que na pregação da palavra, o nono Felipe era erguido do chão. Não posso confirmar. Neste momento, o Senhor selou com a promessa do Espírito Santo, e seu filho Paulo, meu bisavô. Neste dia estava presente o irmão Miguel Espina, no colo de sua mãe, com 3 anos de idade. Em 1915, conforme relatei no início deste testemunho, o nono Felipe tinha comprado a casa na rua da Alfândega, junto com seu irmão carnal. Não foi crente. Este, agindo de má fé, vendeu a casa sem o consentimento do nono Felipe, que fugiu para o sul do país. Ao nono Felipe coube esquivar-se de escândalos e sair da casa. O irmão Caetano d'Angelo o abrigou em sua casa por 15 dias.
e os cultos passaram a ser na rua Nhai, na esquina da rua Tenente Pena 85. Depois, Deus preparou de morar na casa do irmão Gregório Espina, e os cultos passaram a ser realizados na Rua da Graça 159. Derramando muito suor, conseguiu adquirir uma casa na Rua Tenente Pena, número 30. Ali criou seus filhos, realizou os cultos junto à Irmandade e manteve-se firme até o Senhor o buscar para o seu reino de glória. A partir deste ponto já havia evangelizado outras regiões, tal como Brás, Bom Retiro, Lapa, Vila Prudente, Água Branca e Santo André. Também Votorantim, Sorocaba, entre outros bairros e cidades, inclusive referente às famílias convertidas de Santo André, principalmente família Zanetti. O nono Felipe realizou um batismo em 1916 na Ponte Pequena, São Paulo, batizando o irmão Antônio Zanetti, José Zanetti, entre outros. Depois realizou um batismo em Santo André em 1917 no rio Tamanduateí, de frente à atual empresa Ródia, e foram muitos outros convertidos pelo Senhor. Quando foi em 1918, o nono Felipe tinha 53 anos de idade, já possuía 10 filhos e já congregavam muitas famílias junto dele. Ainda trabalhava na Serraria União, numa máquina de corte. Infelizmente, um dia cortando tábuas de madeira, ocorreu um acidente e, escapando-se uma tábua, bateu contra o seu estômago. Isto muito o fez sofrer, pois não conseguia se alimentar, sentia fortes dores no peito, mas quando era na hora da palavra, o Senhor o usava com grande fervor. Quando foi uma quarta-feira, trabalhando na serraria, sentiu que o Senhor o recolheria. Baseado nisto, conversou com seus colegas de trabalho, falando que logo o Senhor o recolheria, e que seria um grande prazer que eles fossem ao funeral. Eles estranharam, mas confirmaram que iria. Quando o nono Felipe chegou em casa, já não se sentia bem. De madrugada deu uma crise de dor muito forte e disse para a nona Ângela que chamasse os filhos para orarem a Deus por ele. Assim fizeram, se ajoelharam de frente à cama e quando estavam orando, a nona Ângela viu uma nuvem branca que o cobriu. Naquela hora o Senhor falou para o nono Felipe: amanhã às 12h30 venho te recolher. Isto foi numa quinta-feira, dia 4/7/1918. Ao amanhecer do dia 5/7/1918, sexta-feira, o nono Felipe pediu para a nona Ângela que preparasse sua roupa. Expressou o desejo de se arrumar para esperar em comunhão pelo Senhor. Logo em seguida chegou à sua casa uma irmã chamada Beatriz, e o nono Felipe pediu que ela anunciasse aos irmãos da igreja que viessem todos se reunir ali, pois o Senhor o viria buscar às 12h30. A irmã assim fez. Convocou a todos e quando chegaram, viram o nono Felipe sentado na sala, lendo a palavra de Deus. Conversaram bastante sobre a obra de Deus, e quando chegou 12h20, o nono Felipe falou: vamos buscar ao Senhor em oração, pois logo o Senhor vem me recolher. Puseram-se em oração. Às 12h30, o Senhor o recolheu para a sua glória. Estavam todos em prantos, principalmente nona Ângela e os filhos. Uma vizinha que morava pertinho, que não era serva de Deus, entrou na sala e disse para a nona Ângela: não chore, pois o seu Felipe não morreu. Foi uma vertigem que deu nele. Começou a esfregar em seus braços vinagres e de repente o nono Felipe retornou dizendo a ela: arrependa-te, busca a salvação, porque a minha hora já é chegada. E tornou a falecer de forma definitiva, rumo à eternidade com o Senhor. Isto foi, além de meus descendentes, testificado, relatado e contado por muitos irmãos primitivos da época que estavam naquela casa.